Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente vai resolver a seção 23.9, que é a última seção do capítulo 23 do livro do Halliday. Então, nessa seção, a gente vai calcular o campo elétrico via a lei de Gauss, dado alguma distribuição de carga que obedece aí à simetria esférica. Então, a gente vai provar aqueles dois teoremas que a gente apresentou no começo desse capítulo, onde a gente mostra que a força que uma casca esférica exerce sobre uma carga externa a ela é igual a como se essa casca tivesse toda concentrada no centro, ou seja, ela exerce uma força como se fosse uma carga pontual, essa casca. E a gente prova também o segundo teorema, onde que a gente mostra que se a gente tiver uma casca esférica com uma distribuição de carga uniforme e tiver uma carga interna a ela, a força sobre essa carga é igual a zero. Além disso, a gente resolve também, calcula o campo, dado um volume distribuído aí numa esfera, que pode ser uniformemente ou não distribuído de carga, e a gente faz uso então dessa simetria esférica para calcular esse campo, tanto dentro dessa esfera, quanto externo a essa esfera, agora uma esfera sólida, carregada uniformemente. Então, sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra. Então a gente começa agora a seção 23.9, onde a gente vai tratar aplicando a lei de Gauss para a simetria esférica. O nosso objetivo nessa seção é demonstrar os dois teoremas relacionados às cascas esféricas que nós falamos no começo desse capítulo. Então, se vocês se lembrarem, no começo do capítulo 23, a gente pegou e apresentou dois teoremas relacionando força entre cargas pontuais e cascas esféricas, que nos diziam basicamente como funcionavam essas forças se essa carga tivesse externa a essa casca esférica ou interna a essa casca esférica. Então, o que a gente apresentou no começo desse capítulo, no capítulo 23, foi o seguinte: uma casca uniforme de cargas, ela atrai ou repele uma partícula carregada que se encontre situado do lado de fora dessa casca, como se toda a carga dessa casca estivesse situado no centro. Então, para ficar um pouco mais claro, eu tenho uma casca, então imagine uma casca esférica, essa casca esférica está uniformemente carregada, com cargas positivas por toda a esfera, então aqui também tem, considerando, né, sempre na casca. E essa casca, ela exerce uma força aqui, no caso de atração, em cima da minha carga aqui, que é uma carga negativa. O que o teorema diz é que eu posso ter essa mesma força, que é a força resultante dada a presença dessa casca aqui, se eu fizer a seguinte substituição. Então eu posso trocar essa casca, posso vir aqui, apagar essa minha casca aqui. Então, só para ficar bem claro, eu venho aqui, apago toda a minha casca e troco ela por uma única partícula que tem a mesma carga que aquela casca e ela está situada exatamente no centro da minha casca esférica. Então, colocando a minha casca esférica aí só para a gente poder se situar. Então tá aí, ó. O que o teorema diz, então, é que eu posso trocar essa minha casca, essa aqui, que é uma casca uniformemente carregada, por uma única carga que tem a mesma carga que a minha casca. Então eu estou supondo aqui que minha casca também, se eu somar toda a carga, né, que está distribuída na minha casca, ela é Q também. Então eu troco a minha casca por uma carga situada no centro, cujo valor dessa carga pontual é igual ao da minha casca esférica. A força resultante vai ser a mesma. Essa força aqui, se eu colocar a casca ou a carga pontual, o resultado é o mesmo. Eu tenho, atuando sobre a minha carga negativa, a mesma força F. Então esse é o primeiro teorema, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E o segundo teorema, que a gente vai provar aqui, fazendo uso da lei de Gauss, é que se uma partícula carregada ela estiver no interior de uma casca uniformemente carregada, a casca ela não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula. Então é basicamente essa situação aqui, ó. Supõe agora que eu tenha uma casca uniformemente carregada. Se eu colocar dentro dessa casca uma carga Q, a força sobre ela é zero. E isso independe da posição dessa carga. Se ela estiver aqui ou aqui
ou aqui, ou aqui, ou em qualquer lugar dentro dessa casca esférica, a força atuando sobre ela, a força resultante, é nula. Então, como é que a gente prova isso? Via lei de Gauss. Então, vamos lá. Bem, nessa seção aqui, visto que a gente está trabalhando com simetria esférica, vale a pena aqui a gente perder um minutinho só para definir aí os versores que constituem, então, a definição das coordenadas esféricas. Então, em coordenadas esféricas, que é a coordenada apropriada para se trabalhar com simetria esférica, você tem um versor R-versor, que aponta aqui na direção da origem até o ponto P. Ele tem uma componente φ, que associada a ela tem um φ-versor, que naturalmente é perpendicular tanto ao R-versor quanto ao θ-versor. E você tem aqui um θ-versor que define esse meu versorzinho aqui. Em coordenadas esféricas, a minha posição no espaço era definida por R, θ e φ. Onde o θ, então, parte aqui do Z, o φ ele parte aqui do X, e o meu R aqui é da origem até onde eu quero definir a posição no espaço. Dito isso, então, a gente vai agora analisar o problema relacionado ao Teorema 1. Então, o que a gente precisa fazer aqui é calcular qual é o campo elétrico produzido por uma casca uniformemente carregada, uma casca esférica uniformemente carregada. Se de fato eu posso substituir a minha casca pela minha carga pontual, necessariamente o campo produzido pela casca tem que ser igual ao campo produzido pela carga pontual, na posição aqui, onde eu quero calcular a força. O campo produzido pela carga pontual é muito fácil de calcular. A gente já sabe, ele vale 1 sobre 4π ε0, que sobre a distância, onde a distância é essa distância aqui, ao quadrado, na direção R-versor. De forma que a força nada mais é produzida pela carga pontual igual a, vou chamar isso aqui de Q-, nada mais é do que Q- que multiplica, no caso aqui, a gente pode pôr o menos, indicando que a carga é negativa, e a força fica, então, no sentido menos R-versor. Você está entendendo que minha origem está aqui e meu R-versor está aqui. A outra pergunta é qual é o campo produzido pela casca esférica? É de fato dado por 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado? Para a gente resolver isso, a gente faz uso da lei de Gauss. Então, a gente começa explorando a simetria do problema. É fácil de se atentar que o E necessariamente ele é radial, necessariamente por simetria. Se o campo tivesse qualquer componente em θ ou em φ, se eu pegasse a minha esfera e rodasse assim ou assim, o campo numa região do espaço iria mudar se ele tivesse uma componente θ e φ. E se eu rodo essa esfera assim, ou assim, ou assim, a configuração de carga não muda. Então, o campo não pode mudar numa posição do espaço, porque nada mudou. A configuração de cargas em todo o espaço não ficou alterada em nada. Então, o campo não pode depender de θ-versor e φ-versor. O campo ele é radial. Se o campo é radial, é conveniente, então, a gente desenhar uma superfície gaussiana que é esférica. Vai ficar claro por quê. Então, está aí minha superfície gaussiana. E eu fiz essa superfície gaussiana de tal maneira que a distância da carga até a superfície seja exatamente R. O meu objetivo é calcular o campo aqui, nessa posição, e eu faço isso resolvendo, então, a lei de Gauss. Então, o fluxo é igual à integral de E escalar dA. Como é uma casca, o dA ele é sempre radial, por isso, então, que nós escolhemos uma superfície gaussiana dada por uma casca esférica. Então, esses aqui são todos os meus dAs, todos radiais. O campo também é radial. É fácil de notar que também que por simetria, dado uma distância r, o campo tem que ter um módulo constante. Eu não posso dar uma distância r para cá e ter um campo, e ter uma distância r para cá e ter um campo diferente. Porque, novamente, né, se eu rodasse aqui meu sistema, eu não poderia mudar nada, e se isso não fosse verdade, né, se isso acontecesse,
de eu ter um certo E1 aqui, um certo E2 aqui, dado a mesma distância R, isso não seria satisfeito. Então, o módulo do campo elétrico ele é constante, dado um R fixo, constante e paralelo ao dA, para todo elemento de superfície. Então, isso aqui fica módulo de E, que multiplica a integral de dA. E isso aqui, pela lei de Gauss, é a carga envolta dividido por ε0. A carga envolta aqui é toda carga presente na minha superfície carregada, da minha casca carregada. A integral de dA é a área da casca esférica, que é igual a 4πr², o que implica, então, pela lei de Gauss, o módulo de E vezes a integral de dA, que vale 4πr², é igual à carga envolta, que é a carga total da casca esférica, dividido por ε0. Daqui tiro, então, que o módulo de E, esse aqui é da casca. Veja que aqui eu estou tratando a casca a todo instante, como se essa carga não existisse, que é igual, então, a 1 sobre 4πε0, Q sobre R², que é exatamente igual ao campo produzido pela carga pontual. Está aqui o campo produzido pela carga pontual, está aqui o campo produzido pela casca. Naturalmente, esse da casca aqui, ele aponta na direção radial, ou seja, como nós queríamos mostrar, o E pontual é igual ao E da casca. Logo, uma casca uniforme de cargas atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da casca, como se toda a carga da casca estivesse situada no centro. Isso porque a gente mostrou que o campo produzido por essa carga que estivesse no centro é exatamente igual ao campo produzido pela casca. Se o campo é igual, a força também é igual. Para calcular o campo da casca, a gente faz uso da lei de Gauss, a gente considera uma casca esférica, nesse caso aqui seria algo assim, onde a gente quer calcular então o campo a uma certa distância r do centro dessa casca. Esse campo produzido por essa casca a uma distância r do centro é equivalente ao campo produzido por uma carga pontual, ou seja, equivalente a essa situação aqui. Em relação ao teorema 2, ele diz, está aqui, ó, meio rabiscado, que se uma partícula carregada está situada no interior de uma casca uniforme de cargas, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula. Então vamos olhar esse teorema 2. A ideia é mostrar que a força, então, sobre uma carga no interior de uma casca, ela é sempre igual a zero. Ou seja, em outras palavras, o campo elétrico no interior de uma casca uniformemente carregada, ele é igual a zero. Se a força é zero, esse campo também tem que ser zero. Então, o teorema 2, se uma partícula carregada está situada no interior de uma casca uniforme de cargas, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula. Então, a grande pergunta é qual é o campo produzido por essa casca no seu interior. Então, eu vou remover a minha carga interna só para me atentar ao campo produzido internamente dessa casca esférica uniformemente carregada. Aqui eu faço uma observação importante. No livro, ele trata esse aspecto de uma forma um pouco simplificada e, ao meu ver, até sem um devido rigor. Vamos dar uma olhada na passagem do livro só para a gente se atentar. No livro, ele fala assim, olha, aplicando a lei de Gauss à superfície S1, que é uma superfície interna a minhas cargas, ou seja, é equivalente ao pegar aqui e fazer uma superfície gaussiana interna aqui, equivalente a essa minha aqui interna a distribuições de carga. Então, imagine que eu coloco uma esfera, que é uma casca que define a superfície gaussiana, e ela está interna a uma outra casca esférica que está, então, carregada. A minha ideia é usar essa superfície gaussiana para mostrar que o campo aqui, ó, esse campo interno, aqui, ele vale zero. E para fazer isso, o livro fala o seguinte, olha, aplicando a lei de Gauss à superfície S1, que é essa interna aqui, que seria equivalente a calcular essa aqui, para a qual o R é menor do que R1, nós obtemos que o E é igual a zero. De fato, isso é verdade. Aí ele me justifica, já que esta superfície gaussiana não envolve nenhuma carga. Opa, essa afirmação aqui
ela de fato não é totalmente verdadeira. Por quê? Imagina que eu tenho aqui, ó, uma carga pontual. Eu venho aqui e desenho a minha superfície gaussiana. Está aqui. Nessa superfície gaussiana, ela não envolve nenhuma carga. Mas o meu campo E está longe de ser zero aqui. Ou mesmo aqui. Ou seja, o fato da superfície gaussiana não envolver nenhuma carga não implica que o campo seja igual a zero. Não implica. Tem que levar em conta também a simetria do problema. Simplesmente falar isso, não. É natural que esse campo aqui, ó, se você olhar a minha casca aqui, ó, as cargas estão todas externas. Vamos olhar, focar nessa carga positiva aqui, ó. Tem um campo aqui que entra por aqui e sai por aqui. É natural que esse fluxo vai dar zero. Essa aqui, ó, adentra por aqui e sai por aqui. É natural que esse fluxo dá zero. Mas o porquê que esse fluxo dá zero? No caso da minha carga pontual, o fluxo é igual a zero, mas o campo é diferente de zero. E aqui? Será que o campo é de fato igual a zero? Como é que a gente mostra isso? Então, para a gente mostrar isso, a gente também tem que fazer uso da simetria. Nós temos que notar que o meu E, ele é um E radial. Então, por simetria, nós sabemos que o meu campo é radial. Além disso, os meus elementos de área na superfície também são todos radiais. Então, o E ele é paralelo ao dA. Além disso, é uma distância fixa daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. O campo necessariamente tem que ser constante também. Então, quando eu vou calcular o fluxo, aí eu tenho então que o fluxo, que é igual à integral de E escalar dA, isso aqui é igual ao módulo de E à integral de dA, que por sua vez é igual a carga envolta dividido por ε0. Agora, a carga envolta dividido por ε0 é zero. Essa integral aqui, ela vale 4πr ao quadrado. Ou seja, daqui eu tiro que o E é igual a zero. Agora, nessa situação aqui, onde eu tenho minha carga positiva e minha superfície gaussiana aqui, em nenhum momento eu tenho o E igual a zero. O que é igual a zero é a integral de E escalar dA. Essa sim é que dá zero. Aqui, a integral, nesse caso da casca esférica também, a integral de EDA também dá zero, mas por conta do campo ser igual a zero. Então, por simetria e utilizando a lei de Gauss, a gente consegue mostrar que o campo interno a essa casca ele é igual a zero. Agora, isso independe se eu pegar minha superfície gaussiana com esse raio, ou se eu pegar e definir uma superfície gaussiana com um raio menor. Para qualquer superfície gaussiana que eu fizer interna aqui, o meu E vai dar zero. Ou seja, o campo ele é igual a zero em todo o interior da minha casca. O que implica, então, que a força é igual a zero. Isso, então, prova o teorema 2. Se uma partícula carregada está situada no interior de uma casca uniforme de cargas, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula. E é fácil mostrar isso via a lei de Gauss, mostrando que o campo elétrico interno a essa casca ele é igual a zero. Para concluir essa seção, a gente vai supor agora não cascas, mas sim esferas uniformemente carregadas. Não cascas esféricas, mas esferas uniformemente carregadas. Então eu tenho aí uma esfera uniformemente carregada. Vamos supor que ela tenha uma carga total mais Q. Essa carga ela está uniformemente distribuída nessa minha esfera. Essa esfera ela tem um raio R1 e eu quero calcular o campo tanto a uma distância R1 do centro, quanto a uma distância R2, quanto a própria distância R1. Então a minha pergunta aqui é quanto vale E em R1, quanto vale o E em R2 e quanto vale o E no próprio R. O que a gente vai fazer aqui é o uso da lei de Gauss para calcular esses campos. A distribuição é uma distribuição uniforme de carga, de forma que minha carga Q ela pode ser escrita em termos de uma densidade volumétrica de carga, ela nada mais é do que o ρ vezes o volume da esfera. O ρ aqui é a minha densidade volumétrica de carga. A carga por unidade de volume. Lembrando-se que o volume de uma esfera é igual a 4/3 de π R1 ao cubo. Para calcular o campo em R1, a gente começa então com uma superfície gaussiana concêntrica
a minha esfera uniformemente carregada e com um raio tal que o raio da minha superfície gaussiana seja exatamente R1. Por quê? Porque a gente vai fazer uso do fluxo para calcular o campo elétrico exatamente na superfície. É essa informação que a lei de Gauss me fornece. O campo elétrico na superfície gaussiana. E é na superfície gaussiana que eu quero calcular. Defino então ela com um certo raio R1. O campo, por simetria, ele é radial e ele é constante, dado uma distância R fixa. Essas duas informações provêm da minha simetria, que são suficientes, então, para calcular o campo elétrico fazendo uso da lei de Gauss. Então eu tenho que o meu fluxo ele é igual à integral de E escalar dA. O meu campo ele é constante e radial. O meu dA, se atente que ele também é radial. Ele é sempre perpendicular à superfície, então ele também é radial. Ou seja, o E e o dA são sempre paralelos para qualquer elemento de área dessa superfície gaussiana. Então isso aqui dá um módulo de E, a integral de dA. E isso aqui é igual a carga em volta, dividido por ε0. A grande pergunta agora é qual a carga envolta pela superfície gaussiana. Então, para a gente calcular a carga envolta por essa superfície gaussiana, a gente parte da densidade volumétrica de carga. A carga envolta ela é a integral de ρ dV. O ρ é constante, é uma densidade uniforme, fica ρ a integral de dV. E esse volume aqui, que é essa minha integral em dV, é o volume definido pela minha superfície gaussiana. Veja, minha ideia é calcular a quantidade de carga interna à minha superfície gaussiana. Então eu tenho que pegar o volume interno à minha superfície gaussiana, multiplicar pela densidade, e isso vai me dar a carga envolta por ela. O volume é o volume, então, dessa esfera aqui, o que implica, então, a carga envolta é um ρ vezes o volume da esfera, que é 4/3 de π R1 ao cubo, visto que a gente está falando da esfera, né, do volume envolto por essa superfície. Então, essa é a minha carga envolta. O meu campo aqui, vezes a área, eu sei calcular. Então, disso tudo aqui, eu consigo tirar aqui o módulo de E vezes a área. A área da minha casca esférica é 4πr1 ao quadrado. Se atente que é a área dessa casca esférica, que é a casca que define minha superfície gaussiana. E isso é igual à carga envolta, que é ρ vezes 4/3 de πr1 ao cubo, tudo isso dividido por ε0. Isso aqui é a minha carga envolta dividido por ε0. Ou seja, agora é só uma álgebra, trabalhando um pouquinho mais esse termo, eu calculo o campo interno e ele é dado, então, 4π vai embora, R1 ao quadrado vai embora aqui ao cubo, fica ρ sobre 3, que multiplica R1 sobre ε0. Substituindo ρ, que eu calculo daqui, ó, então, copiando esses termos aqui. Então, daqui eu consigo tirar o ρ, se atentando que aqui é o volume da esfera total, aqui é a carga total da esfera, então eu vou enfatizar aqui, carga total, de forma, então, que o meu ρ ele é igual a carga total dividido por 4/3 de π R ao cubo, porque esse volume aqui é o volume da esfera. Substituindo o ρ ali, eu tiro aqui que o campo, então, ele é igual ao Q total, que multiplica 4/3 de π R ao cubo, que multiplica 1/3, que multiplica R1 sobre ε0. Daqui, o 3 vai embora, ou seja, o campo ele fica igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga total vezes R1 dividido pelo módulo de R1 ao cubo. Aqui eu já sei que ela é radial, então eu posso chegar aqui, tirar aqui o meu módulo e colocar aqui um R versor. Esse aqui, ele é o nosso E na posição R1. Então, só rapidamente refrisando, fizemos uma superfície gaussiana envolvendo só uma parcela das cargas.
Preciso, então, trabalhar com a densidade de carga. Daqui, dessa equação, e sabendo o volume da esfera, eu calculo a densidade. Aí venho, então, calculando o fluxo. Rapidamente eu consigo resolver o fluxo. O problema fica em calcular a carga envolta. A carga envolta eu faço, então, integrando ρ dv. O ρ ele é constante, sai da minha integral, fica só a integral de dv. Como eu quero calcular a carga envolvida pela minha superfície gaussiana, o volume é naturalmente esse que depende de R1. Então fica 4/3 de π R1 ao cubo. Com a carga envolta e o fluxo, eu venho e calculo o campo. Naturalmente, se eu quiser calcular o campo em errão, eu posso fazer uso automático dessa expressão aqui. Aí não tem nenhum problema, porque a carga total está sempre envolta pela minha superfície gaussiana. Então aqui eu posso simplesmente trocar o meu R1 por errão e eu tiro que o E de errão ele é igual a 1 sobre 4πε0. Vou substituir R1 por errão. Então vai ficar Q total vezes errão sobre módulo de errão ao cubo, R versor, ou seja, aqui fica o quadrado e aqui vai embora o meu R. Então, para o caso onde estou na superfície da minha esfera uniformemente carregada, o campo, então, agora, que antes era esse, né, quando era interno, agora na superfície é esse aqui. Então vamos também enfatizar ele aqui. E, finalmente, para concluir, falta calcular o campo externo aqui. Quanto vale o campo nessa posição, onde o R, né, a posição onde eu quero, é maior que o raio da minha esfera. Então, vamos lá para baixo, deixa eu copiar essa minha figura aqui. Então está aqui ó, o campo para errão, o campo em R1, e agora a gente quer o campo em R2. Então, como usual, se eu quero o campo nessa posição, eu vou desenhar minha superfície gaussiana de tal maneira que ela intersecte aquele ponto. Então está aqui ó, a minha superfície gaussiana agora. Então esquece essa superfície gaussiana interna, né, que a gente usou aqui para calcular o campo interno. Então está aí, tem minha superfície gaussiana aqui externa. Ela está centrada aqui na minha esfera. E ela tem uma distância aqui R2 do centro, visto que eu quero o campo no R2. Então o fluxo é igual à integral de EdA, que por sua vez, visto que o campo é radial e constante, pode ser então dado pelo módulo de E, que multiplica a integral de dA, e isso aqui é carga envolta dividido por ε0. O que a gente quer é o módulo de E. Essa área é a minha área que é dada pela minha superfície gaussiana aqui. Se atente que a gente está calculando o fluxo pela superfície gaussiana, né? Então a integral aqui é com dA, levando o R2 aqui, né? Como parâmetro para calcular a área. Ou seja, aqui a gente tira módulo de E. Aqui 4π R2 ao quadrado. E a carga envolta por essa superfície gaussiana, a carga total já, dividido por ε0. Ou seja, o módulo de E é igual a 1 sobre 4πε0, carga total, dividido pelo módulo de R2 ao quadrado. Levando em consideração que é em R versor, está aqui o meu campo, então, agora na posição R2. Note que, como esperado, o campo é equivalente, né, àquele como se toda a carga tivesse na origem. O campo produzido aqui na superfície gaussiana, se eu tivesse uma carga total Q aqui na origem, seria exatamente igual àquele produzido pelo meu volume aí de carga. Então, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Basicamente, o que a gente fez foi fazer uso da lei de Gauss para calcular o campo elétrico, dado aí as simetrias esféricas. Nós demonstramos os dois teoremas, onde a gente mostrou então que uma casca uniforme de cargas atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da casca, como se toda a carga da casca estivesse situada no centro. E a gente mostrou que se uma partícula carregada está situada no interior de uma casca uniforme de cargas, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula. Além de mostrar os dois teoremas, analisamos em cuidado aqui a distribuição uniforme de carga, calculando o campo interno a essa distribuição
na superfície, né, na fronteira aqui, e também para distâncias maiores aqui. Novamente aqui a gente mostra a equivalência, né, a força do Teorema 1, onde a gente mostra que o campo produzido externamente é igual àquele, como se toda a carga estivesse no centro. Espero que eu ajude vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, fique à vontade para escrever. É um prazer ajudá-los. Os comentários também para isso. Um abraço e até a próxima.